Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo a todos queridos e amados que estão na frente dos seus aparelhos, me vendo e me ouvindo neste momento. Que o amor de Jesus Cristo adentre vossos lares e os vossos corações nesse primeiro dia deste ano de 2019 que começamos agora. A paz seja convosco a todos. Como vocês podem ver no título do vídeo, o desespero humano. Como também eu poderia colocar a inocência humana, ou como eu poderia colocar também a falta de Deus. Vários títulos poderiam ser dados ao vídeo que eu vou falar neste momento, sobre o tema que eu vou compartilhar com vocês. Algo que vem acontecendo aí, que já vem acontecendo desde os tempos de Jesus, antes dos tempos do Messias, nos tempos dele, ele alertou mais à frente, e que em nossos dias não deixa de ser diferente, cada vez mais aí escancarado, e sempre vai haver até a consumação dos séculos, até o seu vir e dar um final, até ele vir e dar um fim nisso tudo, que são esses falsos mestres, que cada vez mais fazem as suas vítimas, mas muitos têm culpa disso, porque não recorrem a Deus, e ao mesmo tempo não têm. Eu vou ler versículos da Bíblia, primeiramente, para ter uma base, para que ninguém diga, está falando de si mesmo, não. Vou usar parte das Escrituras que relata sobre o tema em questão hoje. Vou ler e depois a gente comenta, certo? Certo. Vamos lá. Vamos começar por segunda. Estou com a mão ainda meia assim. Breve estou tirando. Semana que vem, se Deus me permitir, já estou livre disso aqui. Mas até hoje eu ainda estou, não é mesmo? Mas vamos lá. Colossenses, capítulo 2. Colossenses capítulo 2, dos versículos 8. Colossenses 2, capítulo 8. É isso aí, vamos ler isso aqui. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Vamos ler. Tenham muito cuidado para que ninguém vos escravize a vã e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Tem traduções que trazem assim: que ninguém faça árbitro entre vós. Outros já dizem que ninguém se faça juiz entre vocês. Já outros dizem que ninguém vos faça presa sua. Variantes textuais de uma mesma palavra, mas que tem o mesmo sentido. Só modos de se expressar diferente, mas gira em torno do mesmo significado. Vamos para outro. Vamos agora para Kefabeit, ou seja, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2 Pedro, dos versículos 1 ao 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Vamos lá. Assim, como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o cúmulo de negar o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesma repentina destruição. É o que mais vemos. Pessoas usando os amuletos para se curarem, em vez de usar apenas o nome de Jesus. Continuando. 2 Pedro 2, 2 em diante. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas. E por causa dessas pessoas, haverá difamação contra o caminho da verdade.
movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Tem traduções que traz assim: sua destruição não dormita. Está certo também. Outros nessa parte aqui, muitos deles surgirão e farão comércio de vós. Também está certo. Outra variante, ao mesmo sentido. E vamos para Vaikra, ou seja, Levítico. Levítico 19 e 31. Todos esses capítulos têm a ver com o estudo, as palavras, a mensagem de alerta que eu vou dar a vocês. Levítico 19, 31. Estou com a mão meia lenta, eu estou com um braço só, né? Aí fica ruim de manobrar. Mas vamos lá. Levítico 19, 31. Não vos voltarei para os que consultam os espíritos dos mortos, nem para os que adivinham o futuro, porquanto eles vos contaminariam. Eu sou Yahvé, vosso Deus. 3 capítulos. Levítico, Colossenses, 3 cartas, 3 escritas. Levíticos, Moisés escreveu, né? Capítulo 19, versículo 31, Colossenses 2, Paulo e 2 Pedro. Pedro escreveu. 3 temas, mas que fazem parte do que eu vou falar hoje. E que, de uma forma ou outra, se unem entre si. O desespero humano, a inocência humana, a falta de Deus. Eu poderia colocar todos esses temas hoje. Um caso que está aí estourado na televisão, falando constantemente, o caso aí João de Deus. Não vou julgá-lo, porque não cabe a mim julgar ele ou a ninguém outro, nem a nenhum de nós, porque somos pecadores. Então não cabe a mim julgar A, nem B, nem C. Fica na mão do Senhor, porque dele é a vingança, diz as Escrituras. Mas é de uma indignação terrível. Não dá aquele que defenda, aquele que tem amor, que está posto para pregar o Evangelho do Senhor, todos os seus discípulos, ver certas coisas e não ficar indignado com a falta de Deus, e principalmente nesses tempos de hoje, e também não é espanto, porque as Escrituras falam tudo isso. Você vê, você lê, você vê, e vê se cumprindo cada dia mais, e muitos fecham os olhos para isso. Você vê a mordidão, as pessoas dormindo nas congregações, é só moda, é só modismo. Muitos vão só para a igreja desfile de moda, ou status, eu sou evangélico, ou disputa de cargos eclesiásticos dentro da igreja, mesmo que está em Brasília. Mas o evangelho deturpado, híbrido, falso, ralo por baixo, é o que está aí hoje. Mas não é, eu não me espanto porque só vejo o cumprimento, mas fico meio indignado, mas é o cumprimento, porque na Bíblia diz tudo isso. O caminho da verdade, como lemos, faz parte do assunto, defamado na boca dos ímpios, por causa de muitos cristãos, vários líderes que dão vários exemplos. A Bíblia diz uma coisa, ninguém procura, não tem jeito, desesperados, muitas vezes em casos de doenças terminais, onde os médicos já tirou todas as esperanças, já disse muitas vezes a ele e a família, nem diz nem a própria pessoa, diz a família. O caso dele agora está na mão de Deus. Ele, de uma forma ou outra, o desespero bate à porta, os médicos já tiraram todas as esperanças, e agora eles recorrem a tudo, menos a Deus. E através de um espírito maligno, do familiar, muitas vezes batendo a porta inocentemente, mas ao mesmo tempo fazendo a parte do inimigo, indica a certos líderes, gurus, que podem tirar a doença de si. Muitas pessoas vão para esses gurus e lá veem casos espantosos. Pessoas enfiando a tesoura por dentro do nariz, tirando tumor, abrindo a barriga sem anestesia nenhuma, e tirando caroço, e as pessoas se curando, aparentemente, supostamente. E as pessoas veem, então eu tenho cura. E aí recorre a esses gurus e se deixam, ou
devido ao desespero, à inocência, à falta de Deus, se submetem a ser, muitas vezes sem querer, mas se deixando, por culpa ou não, se molestar e praticar atos ilícitos com uma pessoa que supostamente se diz de Deus, que vai totalmente contrário às Escrituras Sagradas. Mais de 300 casos vemos aí de um certo guru, de um mestre, de um guru do Espiritismo, que vemos aí, não falando de religião nenhuma, pois eu tenho colega espírita, então não falo de religião nenhuma, e digo também, antes de atacar, ou não estou atacando, falando de um caso, de um espírito, um João de Deus, que ele seja culpado ou não, muitos disseram, ele não é armação, minha gente, mais de 300 mulheres, casos que prescreveram, mulheres que se sentiram envergonhadas devido a certos casos, mas sempre tem uma ou outra que não se cala, e hoje a mídia está aí escancarada, aí fala uma e as outras aí tem coragem diz também. Mulheres que, recorrente a doenças, foram buscá-la e foram molestadas, mas se calou, tem marido, não quis causar até uma desgraça maior, se calou até hoje, mas devido a uma ou outra que tem uma coragem, escancarou e saiu dizendo. E muitas pessoas chegam e dizem, é inocente, é armação. A própria filha chegar a dizer que era molestada desde nova, a ponto de a pessoa, o cidadão, interná-la como louca para que ela não pudesse falar tudo isso. O que é isso? É inocente? Deus vai julgá-lo. Mas ele é o primeiro? Não. Ele é o último? Não. Não poderia deixar aqui de falar nunca, está falando do Espiritismo, de forma alguma, um mestre em questão, ou não, ou outro, mas não falo. Falo do que eu li, falsos mestres, falsos pastores, falsos padres, falsos rabinos, em todas as classes, mestres, gurus, pessoas que se dizem líderes religiosos amando de Deus, mas verdadeiramente estão amando e executando obras do inimigo e não de Deus. E pega pessoas desesperadas, em desesperos, com falta de Deus, sem conhecer verdadeiramente o Evangelho de Cristo, sem conhecer verdadeiramente as Escrituras Sagradas, sem se entregar verdadeiramente a Ele, e se deixam se enredar por essas armas demoníacas. Chego na Bíblia e leio para você, Levítico 19, capítulo 31, não, vou ler de novo, não vos voltareis, não procurareis, não consultareis os que consultam os espíritos dos mortos, nem para os que adivinham o futuro, porquanto eles vos contaminariam. Assim diz o Senhor. E eu vou, sem conhecer a Bíblia, sem consultá-la, sem me entregar a Deus, sem me entregar ao verdadeiro médico dos médicos, é Jesus, vou e procuro um guru desse. E aí recebo o próprio castigo. Sou molestada sexualmente. Porque quis, não. E quis também. E não quis. Como assim? Porque na própria hora que você não segue, infelizmente, irmão, eu, ou você, irmão ou irmã, que não busca a Deus, você está à mercê dos demônios. E os demônios querem humilhar, destruir o homem e a mulher. Ele quer destruir o homem e quer destruir a mulher. E humilha, o engana de uma forma sorrateira e pega você na fraqueza. Porque um homem, uma mulher desesperada e sem Deus, se deixa inocentemente seduzir pelo diabo. Foi assim que Eva caiu, levou Adão e toda a raça humana, todos nós juntos. Era para ser tudo diferente. Mas ela caiu, levou Adão e toda a raça humana e nós fomos juntos com esse engano. E se deixamos, muitas vezes a gente fala, diz, leia a Bíblia. Como não ser enganado? Eu já falei aqui em vários vídeos. Não tem outra opção. É a Bíblia. É lendo a Bíblia. Porque se eu leio a Bíblia, se eu leio as Escrituras, jamais me deixarei me enganar por pastor, por padre, por rabino, por mestre espírita, por do candomblé, ou quem quer que seja. Ah, vou jogar uma praga em você, jogue, pois o meu Deus, quem está comigo é maior. Eu não me deixo me enganar por nenhum disso, porque eu leio na Escritura que diz, não procure. Aí, veja só um caso. No Facebook, há uns dias atrás, um irmão, ligue-me, não sei se vai me ver ou se está me vendo. Ele chega e postou no Face dele assim, essa mesma passagem. Não vos voltareis para os médiuns.
nem para os que adivinham o futuro, porquanto eles vos contaminariam. Eu sou o Senhor vosso Deus. Porque tem traduções mais atuais, que ele trazem outras expressões. Outros, aí começam os comentários. Ele colocou isso na parte de consultar os espíritos. Vejam só, é um desses que causa um estrago terrível. O médium, na tradução, é mais atual. Aí começa os comentários, pô embaixo. Aí um dos comentários eu achei interessante, me indignei. Mais um que leva milhares de pessoas ao buraco. Não podia. Aí chegou e disse assim, uma pessoa: não pode de forma alguma existir essa tradução em Levítico, nos tempos de Moisés. Porque a palavra que lá estava não era médium, porque médium é uma palavra nova. Se eu não me engano, ele me falou, é uma palavra que existe mais ou menos há 200 anos. Há 200 anos, o nome médium. Então, se é nova, como poderia estar há 3.000 anos? Uma média de 2.000 anos ou 3.000 anos? 3.000 anos, mais ou menos, nos tempos de Moisés, 3.000 anos atrás. Como essa palavra que surgiu há 200 anos ia estar na Bíblia? Olha só, é um desse que leva milhares ao desvio e ao inferno, ao buraco, à lama, ao castigo, a se desviar do verdadeiro mestre, do verdadeiro doutor que é Jesus. Por quê? Meu irmão, tá certo? Ele não poderia ter a palavra médio lá? Tá certo. Eu que tenho várias traduções mais originais do hebraico, puxando mais para o nome, não. Tá certo. Aí ele usa o nome que lá está. Tá certo. Não vos voltarei para os necromantes. Esse é o nome raiz. Esse é o nome que tem lá nos escritos. Necromantes. Aí ele disse, o nome que está lá é necromante e não médium. Minha gente, aí onde cai e leva milhares para o buraco. Os falsos mestres que não têm um compromisso verdadeiramente com Deus, desvia as pessoas. Minha gente, o que é um necromante? O que é um médium? São a mesma coisa. Pessoas que buscam, que consultam os espíritos dos mortos, que ouvem, que são usados por eles. Espíritos encarnados que supostamente conversam com espírito desencarnado. E é um dom, como eles falam, um modo de contato deles com os vivos. É um portal, uma pessoa para ser usado, é usado, muitos deles dizem um dom, e um contato direto com os vivos. Onde as escrituras diz, como eu disse, não vos voltarei para eles. Aí a pessoa vai em busca dos médiuns. A Bíblia diz, não vos voltarei, não os buscai, não consultei com eles. Vai a pessoa atrás deles para se consultar com o morto. Chega lá, ele incorpora o espírito do suposto familiar da pessoa, a pessoa vê, olha só esse segredo, só quem sabia desse segredo era eu. Só quem sabia desse segredo era eu e o finado. Ninguém mais sabia. Como agora está falando aí? A pessoa se desespera, não tem conhecimento de Deus, não tem conhecimento das Escrituras e cede a isso. Minha gente, o inimigo caiu do céu com 1/3 dos anjos da terra. Você acha que 1/3 era o que? Era 3 anjos, 4 anjos? Milhões e milhões e milhões de anjos espalhados por toda a terra. Você acha? As Escrituras diz, você está aqui, o inimigo está ao vosso derredor, buscando uma brecha para atacar, a quem tragar. Você era uma serva de Deus? Não. O finado era uma serva de Deus? Não. Estava ali no recinto, no local. Você acha que estava só? Que os espíritos malignos não estavam ao seu redor, ouvindo tudo o que você diz? Copiando, ouvindo, prestando atenção em tudo que você diz? Vocês acham que as Escrituras falam, ele se transfigura até em anjo de luz? Você acha que eles não têm essa capacidade de imitar o finado em voz e contar segredos para aquela guru, para aquela pessoa, aquele médium, para contar você e te impressionar? O inimigo é astuto e sabe onde atacar. Enquanto você dorme de noite, ele não dorme. Ele fica 24 horas para lhe destruir, pensando no modo de destruir. Enquanto você fica com essa inocência, achando que é o seu ente querido, as Escrituras diz, ao homem está autorizado morrer uma única vez. E logo após vem o juízo. Aí você chega e diz que a pessoa tem a capacidade de voltar. As Escrituras, Deus é a palavra final. Não é pastor, não é padre, não é médium, não é de candomblé. Não é nenhum desses tem autoridade sobre
Deus é soberano. E quando ele diz, e eu na escritura, chega aqui e me diz, não consulte. Não é para consultar em hipótese alguma. O único médico que você deve consultar é a Deus. Mas muitos desconhecem as escrituras e são tragadas por esses falsos mestres. Paulo fala em Colossenses que ninguém vos faça presa sua. Já no tempo ali na igreja primitiva, na comunidade cristã primitiva, Paulo já alertava aos colossenses. Era o grande teólogo fala que era o início do gnosticismo que estava surgindo. Uma espécie de cristãos espirituais ligados a culto de anjo, judaísmo, uma espécie também de judeus espirituais ligados a cultos a anjos, que ele tinha essas manias, culto a anjos, a coisas de outras coisas fantasiosas, e começava a enganar. E muita gente, muitos deles, às vezes ligado, vindo de culturas pagãs, se influenciam e se deixavam fantasiar por essas coisas. E já está deixando de se iludir. E Paulo adverte, cuidado, que ninguém vos faça presa sua, árbitro, juiz entre vós, com palavras enganosas, fantasiosas, com suposto culto a anjos, onde se desviando da verdade, que é Jesus. Chega Pedro e fala, cuidado com os falsos profetas. Já existia falso profeta antes de Jesus, bem antes, você vê todos os profetas antigos falando. Jesus adverte, os apóstolos advertem, cuidado, eles vão fazer, olha que Pedro diz, vão fazer comércio de vocês com palavra fingida. É o que mais vemos hoje. Não é só pastores, não todos. Não é só padres pedófilos, são todos, não. Não é só espíritas fazendo esse tipo de manipulação, mestre, não. É rabinos, não são todos rabinos, não. Ah, mas tem rabino também, tem rabinos aí que você quer estar dentro de uma cultura judaica e quer, eu quero ser judeu. Você paga para isso. Você paga, e não é pouco, você paga uma quantia boa para ser um judeu. Paga não sei quantos. Se eu não estiver enganado, eu ouvi um comentário de um outro rabino, era mais de 5 mil, um negócio assim. Você arrumava para pagar, ele ia supostamente fazer um documento comprovando e fazia aquela semana toda de protar que você é judeu. Você pagava para ser judeu. Minha gente, onde é que tem nas escrituras isso? Vem rabino falar isso para mim, vem padre, vem pastor, vem espírita, médium, ou qualquer um jogar maldição sobre mim, venha, quem está comigo é maior. Agora, por que isso? Porque eu leio as escrituras. Ela me diz, eu obedeço. Ah, tem uma palavra assim, eu vou pesquisar, eu vou estudar. Não sejais preguiçosos, procurais. As escrituras, Jesus diz, errais em não conhecer as escrituras. Erram, as pessoas erram. Ah, você disse isso, então eu vou pesquisar. O que quer dizer essa palavra? Ele disse que não é médio, porque médio é uma palavra que existe há 200 anos. Então qual a palavra que tem lá? Necromante. Necromante quer dizer isso. Eu não acredito, eu vou pesquisar. Chego lá, necromancia. Até outras culturas, outras nações falam até de sensitivos. Usa também essa expressão, sensitivos. Aqueles que invocam mortos, aqueles que ouvem, aqueles que... É os espíritos encarnados que se comunicam com os desencarnados. É o portal, é a chave, é um dom, espíritos de luz. Olha que conversa. Jesus diz aqui, a Deus, não consultei eles, e nem os que praticam adivinhação. Aí eu vou lá. Como é que vai ser o ano aí? As televisões tudo cheia disso. Como vai ser o ano aí de 2019? Aí joga lá as coisas. Vai ser um ano disso, daquilo outro. Oh, por favor, as escrituras dizem que o inimigo ia fazer milagres. Até fogo do céu ia fazer chover. Aparente. É uma aparência. É uma aparência. Pega as pessoas angustiadas, desesperadas, sem falta de Deus, aí introduz as suas mentiras. Quando vê aí, milhares e milhares de vítimas. Como também no mundo dos evangélicos, milhares de igrejas correndo a passos largos para o juízo. Porque o evangelho não é o evangelho das escrituras. É outro. É da teologia positiva. É uma teologia totalmente de prosperidade. E não a verdadeira teologia, a verdadeira realidade, a verdadeira escrito das escrituras. Porque você pega a Bíblia e começa a ler, você fica indignado e não quer ir mais para a igreja. Muitas vezes. Não deixe de ir. Vá e congregue com os irmãos. E bata de frente, fala a verdade e mostre na Bíblia. Veja o que diz. Aceite ou não aceite. A minha cabeça, o meu guia é Deus. Mas você fala, baseado nas escrituras. Agora, você não lê,
Você vai cair na mão de vários João de Deus. Ele é o primeiro, ele não é o primeiro a falhar. E nem vai ser o último. Pastores charlatões. Tem os honestos que ainda brigam. Tem. Mas tem milhares de charlatões. Rabinos picaretas, charlatões. Padres pedófilos, milhares aí. A prova direto na televisão. E tem os honestos. Tem vários honestos. Vários honestos. E milhares. Sempre existiu e sempre vai existir gente assim. Agora, se você não ler as Escrituras e não colocar o Senhor como base de sustentação em sua vida, você vai ser enganado. Porque se você tivesse base de sustentação, Deus, o médico chegasse para você, primeiramente Deus, depois o médico. Deus para guiar a mão do médico para te fazer uma cirurgia, para te curar de alguma coisa, e dissesse que não pudesse mais, joelho no chão, Deus. Chegar a sua hora e Deus dissesse, chegou a sua hora, você vai ter que ir, tudo bem. Se não, é Deus. Não recorrer a nada. Porque saiba, aqui não é o fim. Isso aqui só é um plano, aqui não é o fim. Todos nós vamos se encontrar um dia. Todos nós, o Senhor vai ressuscitar a todos. Ame a Deus, ame o seu próximo, busca o Senhor de todo o coração, se afastando de toda a maledicência deste mundo e praticando a justiça divina do Senhor. Porque as Escrituras diz, viva, se esforce para viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Posso conviver com todo tipo de gente, mas sendo a luz em meio às trevas, nesse mundo de trevas, dando bons exemplos, tendo uma boca santa, um comportamento exemplar, dando exemplo e através do meu testemunho, ser o maior ato de evangelização que existe, o seu testemunho. Porque muitos vão dizer, este homem e esta mulher era assim, e agora são assim. O que fez eles ficar assim? E vão buscar. E aí vão conhecer, e você vai apresentar a Cristo Jesus. Leia as Escrituras. Várias vezes já tenho falado vídeos assim, leiam as Escrituras, para não cair na mão de um falso profeta desse. Porque eu digo, jamais eu vou buscar um homem desse. Esse ou qualquer outro, não tenho ódio. Espíritas, não tenho ódio de vocês, porque eu conheço outros irmãos espíritas, já conversei tranquilamente sobre suas doutrinas, sobre suas coisas, mas eu não creio, eu creio nas Escrituras Sagradas. Ah, mas você interpreta de um jeito. Tudo bem, eu te respeito. Mas foge, eu te respeito como ser humano, porque você nem é perfeito nem eu sou. E como qualquer outra religião, respeito. Mas, primeiramente Deus. A sua teologia, a sua teoria fala isso, e a Bíblia me diz isso. Então, com quem eu devo seguir? A quem eu devo acreditar? Em você ou nas Escrituras que diz que não devo buscar? Não devo procurar, não devo consultar. A quem eu devo? Paulo diz, fique esperto que vão fazer comércio de vocês. Está aí, sempre fiz. Já há muito tempo fazem, e hoje está mais escancarado, porque tem internet, aí tem a mídia, filme, mostra, está muito mais fácil de se ver do que daquele tempo. Nós vemos aí comércio direto, cada vez mais rico, o povo cada vez mais pobre, pessoas se desviando por causa dos exemplos ruins que dão. É inevitável que venha escândalo, diz o Senhor. É inevitável que venha virar. Mas ai daquele porque venha e faça desviar um desses pequeninos. É melhor que ele atirasse, se amarrasse com uma pedra no pescoço de moinho e se atirasse em alto mar. Veja o castigo como será feroz. E o Senhor promete nas Escrituras destruir todos esses falsos profetas. Arrepende-se. Ainda há tempo de se arrepender. Mas muitos não se arrependem. E continuam levando milhares e milhares para o inferno. Com as suas mentiras e suas heresias. Porque quando o profeta Armialro, Jeremias diz, maldito o homem que confia no outro e faz ele de tábua de salvação, você está se condenando a si mesmo. Porque você está deixando de depositar suas esperanças em Deus verdadeiramente e está depositando as esperanças no homem. Então o que eu tenho a dizer é isso. Não sei se você está nessa situação ou se não tem muito conhecimento. Eu que tenho um pouco de conhecimento, eu chego para vocês e digo, irmão, nenhum desses homens me enganam. Nenhum. Mas como você chegou a esse conhecimento? Aqui. Manual de vida, de regra e prática. Não existe outra maneira. Aqui eu tenho defesa para toda a minha vida. Todo tipo de defesa desses falsos mestres, falsos
ensinadores falsos profetas, pessoas que ensinam errado, que distorcem as Escrituras. Não existe outro jeito. E a mensagem das Escrituras, toda ela, é uma só. Existem milhares de teologias. Pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, preteristas, pré-preteristas. E por aí vai, vastas, vivem brigando. Eu vou ser arrebatado antes, eu vou ser arrebatado depois, eu vou ser arrebatado durante. E aquela briga, mas estão se esquecendo. Está lá o faminto. Está lá o faminto, carnalmente e espiritualmente lá. E ninguém está indo lá. Está lá a pessoa necessitando de palavra e ninguém está indo lá. Está só brigando, que vai ser antes e vai ser depois. Vai ser antes, vai ser depois, vai ser durante. Já aconteceu, como os preteristas dizem. Já aconteceu tudo isso, isso é só história. Eu não sei o que é que sobrou. E aí fica aquela briga, os futuristas. E aquela briga de teologia. Mas a mensagem das Escrituras é uma só. Diz o Senhor em Yeshayahu Hanavi, profeta Isaías, capítulo 66. O homem para quem um olho é esse. É humilde e contrito de coração. Disse Jesus, aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Amai a Deus e amai ao próximo como a ti mesmo. Se afaste da maldade deste mundo e sejais inocente, que nem as crianças. Prudente, que nem a serpente, e manso como as pombas, disse Jesus. Então, minha gente, quer se blindar? Está aqui. Leiam, estudem, e jamais vocês vão ser submetidos a coisas dantescas como essas mulheres passaram e muitos outros já passaram. Porque se eu fosse falar aqui em vários outros casos de outras religiões, como as religiões evangélicas, a religião católica e várias outras, você vai ver esses escândalos e nunca vai deixar de ter. Mas nunca se desvie do Deus verdadeiro. Quer ficar blindado? Volto a dizer, como já disse várias vezes, as Escrituras. Jamais vocês vão passar por nada disso. Garanto a você que eu nunca vou passar nada na mão desses homens. Ou de qualquer um que possa vir. Por quê? Porque eu tenho as Escrituras. Tudo para eu começar e terminar minha vida no Senhor Jesus. Está aqui. Não existe outro meio. A paz seja convosco. Que Deus ilumine, abra seus corações para esse novo ano que está entrando aí e vindo. Que só Deus sabe o que virá à nossa frente. Mas firme nele. Pode estar chovendo canivete. Firme nele. Firme nele. Tudo tem que se cumprir. Amém? Fique na santa paz de Jesus Cristo.